A palavra é Jesus Cristo. Meu irmão, minha irmã, bem-vindos à audiência do programa que nos abre a casa da igreja, do coração, da vida, mas também a casa do mundo todo para acolher nosso Senhor. Eu sou o Padre Aldo Fernandes, pároco na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, em Viseu, seu irmão no seguimento de Jesus como discípulo e empenhado na missão como missionário de Jesus Cristo por aqui, às margens do rio Gurupi, mas muito unido e cônscio da nossa presença católica no mundo todo. Me uno a você com as suas alegrias e esperanças, suas angústias e desconfortos. Estou unido a você na busca da paz e da resiliência, da superação, da vitória, da bênção divina que você precisa e todos nós precisamos. Estamos juntos naquela sinodalidade que é atualmente a marca do estilo de viver da Igreja Católica. Unidos ao Santo Padre, ao Papa Francisco, aos nossos bispos, eu aos bispos da minha diocese, Dom Jesus Maria e Dom Raimundo Posidônio, e aos nossos sacerdotes, diáconos, provisórios e permanentes, aos religiosos e religiosas, aos leigos e leigas que assistem à Igreja com a variedade carismática dos seus serviços. Enfim, nós estamos diante de Deus para celebrarmos o segundo domingo do tempo comum. Neste domingo, a Igreja nos coloca aos ouvidos a oração do dia, dizendo: Deus eterno e todo-poderoso, que governais o céu e a terra, escutai com bondade as preces do vosso povo e dai ao nosso tempo a vossa paz. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. A liturgia da palavra deste segundo domingo do tempo comum tem, na primeira leitura, o texto do livro do profeta Isaías, no capítulo 49, versículos 3 e de 5 a 6. O salmo responsorial será o Salmo 39, com o refrão: Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. A segunda leitura da missa deste segundo domingo do tempo comum está na primeira carta aos Coríntios, capítulo 1, versículos de 1 a 3. E o evangelho deste domingo está no Evangelho de João, capítulo 1, versículos 29 a 34. É assim então que eu te convido para ouvir a palavra de Deus e meditá-la, para que, como discípulos missionários de Jesus Cristo, filhos de Deus e da Virgem Maria, irmãos universais, nós ponhamos em prática a palavra de Deus, motivados pela pessoa de nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Vamos ouvir então a palavra de Deus? Primeira leitura. Leitura do livro do profeta Isaías. O Senhor me disse: Tu és o meu servo Israel, em quem serei glorificado. E agora diz-me o Senhor: Ele que me preparou desde o nascimento para ser seu servo, que eu recupere Jacó para ele e faça Israel unir-se a ele. Aos olhos do Senhor, essa é a minha glória. Disse ele: Não basta seres meu servo para restaurar as tribos de Jacó e reconduzir os remanescentes de Israel. Eu te farei luz das nações, para que minha salvação chegue até os confins da terra. Palavra do Senhor. Graças a Deus. O tempo comum começou. Depois de concluídas as festas do ciclo pós-natal, nós agora temos o segundo domingo do tempo comum, nesta abertura daquela semana que
nos coloca dentro de um período de longo caminho, de 34 semanas. O tempo comum é constituído desde o batismo do Senhor, que celebramos segunda-feira desta semana passada, e que vai até a festa solene de Cristo Rei do Universo, com a semana que se lhe segue, e vai até a véspera do primeiro domingo do Advento. Este tempo será interrompido lá pela 8ª semana, porque daremos início a 2 tempos, um que prepara o outro, que culmina com a Páscoa do Senhor. A culminância do ano litúrgico também. O centro do ano litúrgico é o Tríduo Pascal, como foi anunciado na festa da Epifania, na missa de domingo passado. Teremos a Quaresma, com 6 semanas, e a Páscoa, com 7 semanas. 7 vezes 7, 49, o 50º dia será Pentecostes, seguido das festas cíclicas de Pentecostes, Santíssima Trindade, Corpo e Sangue do Senhor, Corpus Christi, e depois até o Sagrado Coração de Jesus. Daí voltamos a retomar o tempo comum a partir da semana em que foi interrompido, 9ª semana, e vamos para frente, celebrando o seguimento de Jesus e a sua manifestação na vida dos santos, da Virgem Maria, dos mistérios da Igreja e até dos nossos falecidos. O tempo comum. A cor litúrgica que vai prevalecer na Igreja nas celebrações será o verde, que vamos ver a partir deste domingo. A leitura do texto de Isaías que acabamos de ouvir vem de um segundo poema ao servo de Javé, daqueles 4 poemas que Isaías compôs nos capítulos, o primeiro no capítulo 42, o segundo, este do capítulo 49, o terceiro do capítulo 50 e o quarto dos capítulos 52, 13 a 53, 12. Esses poemas evocam uma personalidade misteriosa que é o próprio povo de Israel, ou ainda o servo sofredor de Javé, que pode ser identificado com o próprio profeta Isaías, ou ainda os ouvintes destas profecias. Porém, desenha polissemicamente outras personalidades. Em sua culminância, o próprio Jesus Cristo, Filho de Deus. Ele é o servo de Deus por excelência. E tudo aquilo que está previsto, desenhado nestes poemas, dizem respeito diretamente à vida, morte, ressurreição, vitória de Jesus sobre o mal, o pecado e a morte. Mas também fala, como por extensão, como por osmose, do povo de Deus. É servo de Javé. O Israel antigo é servo de Javé, o novo Israel, a igreja que nasce de Cristo Jesus, do seu coração aberto pela lança, de onde jorra a água do batismo e o sangue da Eucaristia. Aqui, nesse segundo poema, Isaías desenha a missão do servo, do povo de Israel. O povo terá que ser uma luz para as outras nações. Ele terá que reconduzir os próprios filhos que se afastaram do Senhor, mas também, por meio de sua retidão, acabará por arrastar para o fascínio de Javé, de sua lei, todas as outras pessoas, todos os outros povos, os remanescentes de Israel restaurados, reconduzidos das tribos de Jacó, mas também o povo de Israel será uma luz para as nações, para todos os povos, a universalidade da missão do servo, para que a salvação de Deus chegue aos confins da terra. Ou seja, o mundo inteiro um dia
verá a salvação que vem de Deus e o mediador desta salvação será Israel, será o servo de Javé, será Cristo Jesus, será você, serei eu. Nós nos enxergamos então nesta primeira leitura como convidados para que abracemos a causa do servo, a missão do servo, a alegria de pertencer ao Senhor como copartícipes desta missão salvífica de Cristo Jesus. Alegre-se com isso. Vem tudo do seu batismo. No dia do seu batismo foi colocado um poder incalculável, imensurável dentro de você e que te fez servo, sacerdote, profeta e pastor e pastora. Então, bem-vindos à família dos servos do Senhor. Eu te desejo todo bem. Nosso programa começou muito bem. No serviço, vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a segunda parte do nosso programa de hoje. Um abraço e até logo. Da terra serão um dia uma só nação. Se a humanidade se unir e pensar, um mundo melhor surgirá. Da terra estarão vivendo num só coração. Raças e credos buscando um só Deus, unidos em uma oração. E eis que surge do alto uma mulher pra nos guiar. Vem marchando e trazendo uma oração e a bandeira de Cristo nas mãos. Rainha de todos os povos, marcha na frente dos filhos seus. Rainha de todos os povos, marcha na frente rumo a Deus. Todos os povos da terra serão um dia uma só nação. Se a humanidade se unir e pensar, um mundo melhor surgirá. A palavra é Jesus Cristo. Bem-vindo ao nosso programa e lhe agradeço a audiência para que juntos ouçamos a palavra de Deus.
Oremos com a palavra de Deus. Ela nos une, ilumina, aquece o coração, coloca-nos no caminho do seguimento do Senhor, nos irmana a todo o mundo. A Igreja inteira, no mundo todo, escuta os textos que nós estamos lendo e meditando. Por isso, somos um só em Cristo Jesus, ouvindo a palavra, que é o próprio Jesus Cristo. Nesta segunda parte do nosso programa, nós vamos rezar com o salmista o Salmo 39, com o refrão: Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Primeira estrofe. Esperando, esperei no Senhor, e inclinando-se, ouviu meu clamor. Canto novo ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Refrão: Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Segunda estrofe. Sacrifício e oblação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Refrão: Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Terceira estrofe. E então eu vos disse, eis que venho. Sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Refrão: Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Quarta estrofe. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Refrão: Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esta parte do programa nos coloca em sintonia orante com o salmista que reza, declarando a sua predisposição interior fundamental, necessária nele e em todos nós, mas também em Jesus, para fazer a vontade do Pai, a vontade do Senhor. Se trata daquela exigência fundamental necessária para abrir-se e acolher, abraçar a vontade de Deus em todos os seus projetos, sobretudo aqueles que Ele atualmente nos mostra, nos solicita, nos convida. Eis que venho, Senhor, com prazer para fazer a vossa vontade, preconiza aquele sim, o sim de Maria, o sim de todo batizado, o sim de Jesus, que coloca diante de Deus facilidades, jamais dificuldades, que remove todo empecilho, que facilita e não emperra, que se dispõe, que não cria nenhum tipo de dificuldade para dizer a Deus: faça-se em mim, segundo a tua palavra. Todo dia nós teremos este desafio, a dificuldade para rezar, para cumprir os horários, para pagar nossas contas no prazo do vencimento e antes disso. Todos os dias nós enfrentaremos uma força motora contrária aqui dentro do peito, dentro de nós, dentro das nossas consciências, para poder fazer o bem. Lembre-se, o inimigo vai trabalhar exatamente para poder emperrar as rodas do carro, dificultar o caminho, nos deixar preguiçosos, indolentes, mal-humorados, sórdidos, duros, ressentidos, reclamões, choraminguentos, rabugentos. Todos os dias nós sentiremos tantas expressões desta força diabólica que nos separa de Deus e das pessoas, exatamente para não fazer o bem, não fazer a vontade de Deus, que é a salvação da humanidade. E então, este salmo nos coloca com o despertar desta possibilidade
aguçada, engatilhada. Sim, Senhor, eu venho com prazer, porque isso me dá nobreza, mas também me dá alegria. Fazer a vontade do Pai nos cristifica, nos coloca numa unidade com Jesus de Nazaré de uma forma salvífica. Jesus gastou a vida dele todinha para fazer a vontade do Pai. Fez dela o seu alimento. Declara isso aos discípulos e vive segundo esta norma. A normativa da vida de Jesus é esta, a norma das normas. Fazer a vontade do Pai. Fazer a vontade do Pai para Jesus significa amar os seus discípulos, compreendê-los, fazer comunhão e comunidade com eles, perdoar os seus pecados, participar da vida deles, das famílias deles, mas também abrir o coração e ir ao encontro de todos, dos pecadores, das crianças, dos idosos, dos doentes, até dos falecidos, dos enlutados, das pessoas de má fama. Jesus não tem medo de nada, de ninguém. A vontade do Pai lhe tira qualquer que seja a dificuldade ou o medo. A vontade do Pai tonifica a vontade do Filho. Há uma simbiose de vidas, de vontades, uma unidade de caráter entre o Pai e o Filho, de forma que a alegria do Filho é fazer a vontade do Pai e a glória do Pai é que o Filho faça a sua vontade. A glória de Deus resplandece na face de Jesus Cristo, no corpo de Jesus Cristo, na vida dele, como também o fará através da nossa vida. O santo, a santa, não é? O beato, o mártir, o bem-aventurado, é o que se identifica com esse projeto, com este perfil, com este jeito de ser, com esta ética, a ética da vontade divina, a ética do reino de Deus. Em tudo, isso vale para a educação, para a economia, para a conduta comportamental, para a família, para os negócios, para a vida paroquial, comunitária, para o dízimo, para a espiritualidade pessoal, particular, mas também para os nossos grupos, a vontade de Deus. O que é que vamos fazer? A vontade de Deus. Estamos em busca de quê? Da vontade de Deus. Na alegria e na tristeza, na saúde e na doença, quando tudo vai bem ou quando tudo se complica. A vontade de Deus. A vontade do Pai é honra para nós. Deve ser uma bandeira abraçada, defendida e honrada. A bandeira da vontade do Pai. Isso converte a gente. Isso faz santos. Sim, muitos santos têm esta temática como norma central da sua vida. Fazer a vontade do Pai. O salmista, com o Salmo 39 também. Ele nos ajuda a fazer com prazer e declarar isso diante de Deus, como Jesus, fazer com prazer a vontade do Pai. Desta maneira, aquilo que nós ouvimos na primeira leitura encontra amparo e é estabelecido na vida da gente. Sim, Pai. Sim, Pai. Eu quero fazer a Tua vontade como Teu servo, para arrastar muitos a fazer a mesma coisa. Temos uma paróquia numa cidade, na minha diocese, chamada São Miguel Arcanjo, em São Miguel do Guamá. A cidade se chama São Miguel do Guamá. Ali, os padres barnabitas têm um antigo colégio, na beira do rio Guamá. A face do colégio, do prédio que dá para o rio, bem mesmo na beira do rio, tem uma inscrição lá em cima, que é pouco vista, pouco comentada. Todas as vezes que passo lá e que posso passar naquela rua, me encanta ver aquela inscrição em letras com cimento assim, Tibi Pater, em latim. Tibi Pater, a ti, ó Pai. A ti, ó Pai. Uma oferta não só do colégio, mas da missão, de toda a vida, grafada lá em letras grandes. Tibi Pater, era o nome do colégio.
Colégio Tibi Pater, a Ti, ó Pai. Muita alegria eu sinto ao recordar isso, porque está dentro da nossa espiritualidade cotidiana, a vontade de Deus. Que o Senhor nos assista, acolha o nosso Tibi Pater, a Ti, ó Pai, acolha de novo em nós aquilo que lhe dá prazer ouvir do seu Filho. Eu vim, Senhor, com prazer, farei a vossa vontade. Vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho a terceira parte do nosso programa de hoje. Muito obrigado pela unidade e audiência. Um abraço e até logo. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Esperando, esperei no Senhor, inclinando-se ouvi o meu clamor. Canto novo Ele pôs em meus lábios, um poema em louvor ao Senhor. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Sacrifício, oblação não quisestes, mas abriste, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos por nossos pecados. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. E então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração vossa lei. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Vós sabeis, não fechei os meus lábios. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. Eu disse, eis que venho, Senhor, com prazer faço a vossa vontade. A palavra é Jesus Cristo. Nosso programa é um dom divino. E nós temos a graça de abrir
espaço na sua agenda, no nosso coração, no nosso tempo, para dar a Deus tempo. Ouvir a palavra de Deus é uma experiência mística, de unio mística, de unidade mística com o mistério de Deus que nos fala. Por isso, é coisa de grande santidade, recomendável o tempo todo. A palavra de Deus é Deus mesmo, porque a emissão de si na palavra faz com que a pessoa se projete e habite alguém. Acolhendo a palavra de Deus, hospedamos o próprio Deus. Se a palavra de Deus é o seu Filho, nos tornamos então casa de Deus, como Maria, sacrários da palavra. Depositum fidei fidelium, o depósito da fé dos fiéis, está pleno na Igreja da palavra de Deus. Bem-vindos então à acolhida do próprio Deus no nosso programa. Todos os nossos programas, da nossa rádio, do nosso sistema educadora de comunicação, estão passados, permeados pela palavra de Deus, embasados nela, porque evangelizamos, vivemos a serviço do Evangelho, somos religiosos, católicos e queremos oferecer para você, sua família, seus amigos, para todos os nossos ouvintes, com muita alegria e satisfação, esta ocasião de evangelização. Agora vamos ouvir e meditar a segunda leitura deste segundo domingo do tempo comum. Início da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Paulo, chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo por vontade de Deus, e o irmão Sóstenes, à Igreja de Deus que está em Corinto. Aos que foram santificados em Cristo Jesus, chamados a ser santos junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e nosso. Para vós, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Se você pegar sua Bíblia e abri-la na primeira carta de São Paulo aos Coríntios, encontrará exatamente esse início, este prólogo, este vocativo, esta destinação da primeira carta de Paulo e também da sua segunda carta que ele escreveu aos Coríntios. Paulo estava na prisão em Éfeso. Depois da terceira viagem missionária, agora preso, já está na sua ancianidade e maturidade de fé, são as chamadas cartas da prisão. Paulo tem secretários, tem assessores, visitam ele com frequência, trazem e levam informações das comunidades, dos irmãos que vivem nas áreas mais longínquas visitadas por Paulo. Corinto está longe e então estes assessores ficam sabendo pelos assim chamados evangelizadores. Lembrar que evangelion em grego quer dizer a notícia, uma boa notícia, e evangelizador é quem serve de correio entre um ponto e outro, levando e trazendo notícias. Tem evangelizadores que visitam as comunidades ou colhem de outros evangelizadores informações, notícias, às vezes problemas, e trazem a Paulo.
tomando de Paulo alguns bilhetes, recomendações, passam a um outro secretário que escreve aquilo que veio trazido de Paulo, e os bilhetes vão chegando às comunidades. As cartas de Paulo não nascem de uma única escrita ou de uma única vez. A carta aos Coríntios, por exemplo, ela é um sucedâneo de bilhetes e de informações que chegam e aos quais Paulo vai dando respostas. Tanto que até o capítulo 6 ou 7 são problemas variados aos quais Paulo responde à comunidade como deverá viver para enfrentar seus problemas e graves, mas é como um catequeta ou um doutor na fé, mas também uma pessoa que cuida da comunidade à distância. Paulo é o pai da fé em Corinto. E por meio de Sóstenes, que é seu secretário próximo nesta ocasião, mas ele tem outros, enquanto está preso em Éfeso, como Epáfras, Epafrodito e tantos outros, Paulo então envia esta primeira saudação aos irmãos que estão na igreja de Deus em Corinto. E ele diz ter sido chamado a ser apóstolo de Jesus Cristo. E esta vocação foi uma chamada divina por vontade de Deus. E com Sóstenes ele escreve à igreja de Deus que está em Corinto. Paulo tem convicção de que aqueles que abraçaram a fé em Jesus Cristo em Corinto, mesmo de uma cultura politeia, de uma cultura helênica, de outro mundo, diferente do da Palestina, dos judeus, estes também são igreja de Deus. Eclesia tou Theou, se dizia em grego, a igreja de Deus que está em Corinto. Eles foram santificados em Cristo Jesus. Santificados. A obra da santidade não é dos coríntios, é obra de Cristo Jesus em cada pessoa da cidade da região de Corinto. Corinto era uma cidade grande da Grécia, na beira do Mediterrâneo, era cidade portuária. Viver a Corinto significava dizer viver de uma vida relaxada, muito reprovável. Por isso, a primeira parte da carta está cheia de condutas reprováveis, que Paulo vai corrigindo. Mas, mesmo assim, e nesta ocasião, a obra de Cristo em Corinto se estabelece. E os coríntios são santificados, foram santificados em Cristo Jesus, claro, pela graça do batismo e da adesão de fé dada por cada um deles à palavra, ao evangelho que Paulo anunciou. São também chamados a ser santos, foram santificados por Cristo Jesus pela graça batismal e são chamados a ser santos junto com todos os que em qualquer lugar invocam o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor deles e Senhor nosso. Uma expressão teológica profunda, ampla, de abrangência envolvente. Paulo aqui entende que o nome de Jesus Cristo invocado será o suficiente para que estes irmãos que antes não professavam a fé em Jesus Cristo, nem no Pai de Jesus Cristo, então o nome de Jesus vai santificá-los. Esta será uma obra vocacional que Jesus fará. Eles serão santificados só pela invocação do nome de Jesus em qualquer lugar, em qualquer lugar. Os coríntios e quaisquer outros povos têm esta prerrogativa. Para estes irmãos que estão no prelúdio de uma igreja que vai se expandir de lá para outros lugares, Paulo deseja graça e paz, caritas e shalom. A graça, a ajuda, a caridade, de fato, mais tarde Paulo vai mover
uma obra de caridade entre os coríntios para ser mandada aos irmãos de Jerusalém. A caridade não somente como ajuda e oferta para Corinto. A oferta para Corinto será a oferta da fé, mas em Corinto vai se formar uma igreja rica. Uma cidade rica como aquela vai poder ajudar até os irmãos de Jerusalém que ficaram sem emprego, perseguidos, porque a situação da cidade de Jerusalém vai mudar depois de algum tempo. E então os irmãos precisarão da ajuda dos outros de longe, que nem os conhecem. Paulo fará uma campanha para que esta graça, esta caritas, chegue e dê paz também aos de Jerusalém. Por agora, graça e paz da parte de Deus, o Pai, e do Senhor Jesus Cristo a Corinto. Uma introdução, um prólogo da primeira carta aos Coríntios que vale a pena refletida assim. Como é que você saúda as pessoas? Como lhes aporta? Como entra na vida delas? Como aborda? Você que é missionário do dízimo, evangelizador, missionário de porta a porta, como faz sua missão? Olha que aqui tem uma aula, a aula de Paulo no início da sua carta aos irmãos de Corinto. Vale a pena aprofundar. Agora vamos ouvir a boa música católica e daqui a pouquinho o Evangelho deste segundo domingo do tempo comum. Um abraço e até logo.
A palavra é Jesus Cristo. E com muito prazer afirmamos isso. Sim, a palavra de Deus tem uma personificação na segunda pessoa da Santíssima Trindade, que é Jesus. Deus nos fala a nós por meio do seu Filho, diz o autor da carta aos Hebreus. E Jesus, então, é a palavra de Deus para nós. E nós louvamos a Deus por Cristo Jesus. Vamos ouvir agora a proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. João, capítulo 1, versículos 29 a 34. Naquele tempo, João viu Jesus aproximar-se dele e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Dele é que eu disse: Depois de mim vem um homem que passou à minha frente, porque existia antes de mim. Também eu não o conhecia, mas se eu vim batizar com água, foi para que ele fosse manifestado a Israel. E João deu testemunho, dizendo: Eu vi o Espírito descer como uma pomba do céu e permanecer sobre ele. Também eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar com água me disse: Aquele sobre quem vires o Espírito descer e permanecer, este é quem batiza com o Espírito Santo. Eu vi e dou testemunho, este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O tempo comum está começando e, portanto, se inaugurando a etapa pública da obra evangelizadora e salvífica de Cristo Jesus. Depois do batismo no Rio Jordão e da Epifania da Trindade, atestada pelo próprio João, o batizador, o Batista, que batizou o Filho de Deus, que não precisava do batismo para a conversão dos pecados, mas queria em tudo experimentar a condição humana, inclusive no convite que o batismo foi, confirmando a obra de João Batista para que todos se voltassem para Deus definitivamente com a fé e com a vida. O que aconteceu então com Jesus era o que acontecia com os que estavam sendo preparados com o batismo em água para o batismo no Espírito Santo, que em Pentecostes e daí em diante se daria no mundo todo. Um derramamento do Espírito feito pelo próprio Jesus e o Pai, de quem promana o Espírito. Agora se derramaria água pelas mãos de João. E o Espírito Santo mesmo vai preparar os corações pela caridade, pela graça e paz que Paulo deseja aos Coríntios, para que haja uma conformação, uma configuração da pessoa humana à pessoa do Filho de Deus. E o batismo no Espírito Santo será uma reconfiguração da pessoa toda, corpo e alma e mente, tudo, a totalidade da pessoa. Aquele que agora visivelmente está diante de nós como Filho de Deus, confirmado por Deus. Este é o meu Filho amado, no qual eu pus todo o meu bem-querer. Escutai o que ele diz, disse o Pai no Rio Jordão, quando do batismo de Jesus. João está recordando tudo isso. E quando Jesus se aproxima de João para ser batizado, ocorre então essas proclamações de João Batista a respeito de Jesus. Aquele momento de encontro entre os dois primos é um momento místico altíssimo da vida de João, que eleva
toda a vocação e missão deste último profeta do Antigo Testamento diante do novo e escatológico profeta do Pai, que é Jesus Cristo, a um ponto de culminância máxima. Está diante de João, Jesus, a razão da vocação e da missão e da vida de João Batista. É um momento belíssimo da vida desses dois primos, mas também é um momento especial da vida de João Batista. Agora ele pode morrer em paz. Alcançou o ponto desejado. Batizar aquele que batiza com o Espírito Santo. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Não há mais outra coisa a fazer que dar testemunho de que ele é o Filho de Deus, para o qual as palavras de João, o jeito de ele viver, tudo aquilo que foi dito sobre ele, servisse de prévia, servisse de advento para esta revelação maravilhosa que agora está diante dos seus olhos. Ele viu e dá testemunho. Ver e testemunhar são palavras que o próprio João, autor do Evangelho, que nós acabamos de ouvir, o autor do texto, usará para referir-se a Jesus ressuscitado. Eu vi e dou testemunho. E dará esse testemunho para a sua comunidade em Patmos, no Mediterrâneo, na perseguição, no silêncio e no sofrimento. O testemunho de Cristo Jesus é algo que brota de dentro de uma personalidade formada e conformada naquilo que tanto esperou, tanto acreditou, pelo qual tanto deu de si, sofreu, agora vê e dá testemunho. Eu penso que serão estas as palavras que nós vamos pronunciá-las diante de Deus Pai. A igreja vai ver e dar testemunho do Filho, porque vivemos e sofremos por causa da nossa fé em Cristo Jesus. Você sofre pela sua fé? Você tem experimentado sofrer pela sua fé em Cristo Jesus? Olha, enquanto isso não acontecer, enquanto sua fé for só festa, enquanto sua fé for apenas prazer, alegria, efusão, ainda não chegou a um ponto de maturidade. O ponto requerido, o ponto da martiria, do testemunho. João agora vai ser mártir. Ele vai dar a vida numa escalada de prisão e de degolação, porque o testemunho de Jesus Cristo vai exigir dele firmeza até o fim, sem temor, sem temer, sem medo, com coragem. O testemunho da nossa fé em nossas comunidades pede isso de nós. Além de uma disciplina, de uma ascética que cada um de nós adquirir e ir formando dentro de si, desde a hora de levantar-se até a hora de dormir, porque nem sempre quem está a serviço do Evangelho vai dormir na hora que quer, ou come na hora que quer, ou tem aquilo que queria ter. Até mesmo momentos de deflagração, de perseguição, de perturbação e, portanto, também de sofrimento consequente, derivante do seguimento de Cristo Jesus. A nossa vida vai ser assim. Se quisermos seguir Jesus dentro de uma fidelidade batismal, crismal, não pode ser diferente. Não estranhe, portanto, se vierem cruzes e crises. Alegre-se e agradeça se vierem graças e providências, alegrias. A nossa vida vai ser marcada fatalmente, e é bom dizê-lo no início do tempo comum, por uma cruz, uma graça, uma providência e uma crise. Jamais faltarão a quem se dedicar ao Evangelho
uma cruz, uma graça, uma providência e uma crise, e isso independe de ser católico ou não. Na vida dos evangélicos, na vida dos ortodoxos, no seguimento de Jesus, em qualquer lugar deste mundo, não faltará para cada um de nós, para todos os dedicados, os que dedicarem a sua vida ao Evangelho, todos os dias, o tempo todo, uma cruz, uma graça, uma providência e uma crise. É isso, gente. Esse é o estatuto da nossa fé. Nós queremos a si mesmo seguir Jesus. Nós queremos nos manter nessa fidelidade batismal e agradecemos a Nosso Senhor pelo início do tempo comum e lhe prometemos fidelidade, reiteramos as nossas promessas batismais, nós confirmamos tudo de bom, o que até aqui o Espírito tem feito em nossas vidas e prometemos a nossa dedicação marial, santa, chamados à santidade e alegres por estar aqui prontos, com prazer, para fazer a vontade do Pai como uma luz para as nações. Síntese da palavra de Deus que nós ouvimos hoje. Eu lhe desejo todo bem e lhe convido a rezar comigo, por você, por nós, por todos, pelo Santo Padre, por todo o mundo tão necessitado de bênção de Deus, de graça, de luz e de paz. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Abençoe-lhe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio, em casa de Zaqueu, naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço, em casa de Simão, naquela relva, no entardecer, o mundo viu nascer a paz de uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré.
Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Um certo dia, ao tribunal, alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados, seu jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados e mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto